Olá, pessoal. Meu nome é Evelyn. Eu fui diagnosticada com uma doença que só 400 pessoas no mundo têm. E ela me fez virar uma super-heroína. Minha mãe sempre disse que eu era uma criança bem ativa. Eu subia em árvores, pulava em lagos e corria pelas ruas. Mas ela nunca pensou que fosse algo além de um jeito brincalhão. E nós ficamos arrasados quando recebemos a notícia de que era algo muito mais sério. Tudo começou no meu aniversário de 12 anos. Eu fiz uma festa no nosso quintal e, enquanto a gente dançava, eu ouvi alguém gritar. Imediatamente reconheci que era a voz do meu irmão. Eu corri na direção do grito e vi algo horrível. Meu irmão estava na rua, gritando e se chacoalhando com um cachorro mordendo a perna dele. Eu vi sangue escorrer de suas calças. Corri até o cachorro, segurei o corpo dele com as minhas mãos e tentei arrancar ele. Ele soltou, mas ele estava tremendo, que nem doido. Até que, enfim, meu pai chegou perto com um pedaço de carne, jogou para outro lado da rua e o cachorro correu para lá. A gente foi para o hospital imediatamente e meu irmão levou uns pontos. Mas o médico parecia mais interessado na minha reação. A falta de medo, para ser mais exata. Ele começou a interrogar meus pais. Essa é uma reação normal dela? Ela geralmente se mete em umas situações um tanto perigosas. Eu vi a expressão no rosto dos meus pais mudar de felicidade, por termos sobrevivido, para muito medo, pois algo podia estar errado comigo. Por algumas semanas eu me senti um rato de laboratório. Médicos faziam um monte de exames comigo até que eu finalmente fui chamada para receber o diagnóstico. Eu me lembro de ficar lá, sentada com os meus pais, sem entender nada do que estava acontecendo. Eu me sentia como uma garota normal, puxa. O médico começou a falar que eu tinha uma doença estranha, chamada Urbach-Witt, e que só tinha 400 casos no mundo. E que ela estava me prejudicando. Ela destruiu o lado do meu cérebro que sente medo. Meus pais pareciam tristes, mas eu estava bem. Eu aprendi a viver com a doença. Até que eu entrei na adolescência. Foi aí que tudo começou a dar bem errado. E dessa vez foi mais sério. Um dia, eu estava voltando da escola e encontrei um cara muito estranho numa praça. Ele me encarou e falou: "Vem aqui." Eu não sabia o que ele queria, então eu cheguei mais perto. E foi aí que ele tirou uma faca do bolso e falou: "Não grita, ou eu vou machucar você." Mas eu não senti nada. Eu só falei: "Tá bom, vamos ver o que acontece." Ele ficou tão confuso que me deixou ir embora. Eu peguei a faca da mão dele e corri. Eu cheguei em casa e falei para minha mãe. Porque para mim foi engraçado, mas para ela não foi. Durante aquela semana, a gente viu ele nas notícias. Ele foi acusado e preso por tentativa de assassinato. Minha mãe surtou, e a partir daquele dia ela ficou muito mais rigorosa e protetora. Eu só não entendia por quê. Minha doença literalmente salvou minha vida. Eu me sentia invisível e, ao mesmo tempo, presa. Sempre que a gente brigava, eu ficava cada vez mais braba, até não aguentar mais. Uma semana antes do Natal, eu fui convidada para uma festa na casa da minha melhor amiga, mas ela não me deixou ir. Ela disse: "Por favor, meu bem, você tem que entender que isso é o melhor para você." Mas eu estava tão cansada dessa manipulação. Eu não podia viver minha vida por causa do medo dela. Ela saiu da sala e eu comecei a me arrumar. Me vesti e esperei eles dormirem. Depois de mais ou menos uma hora, eu desci as escadas em silêncio e vi as chaves do meu pai. E então eu tive uma ideia genial. Bom, pelo menos eu achei que era, porque hoje em dia eu acho que foi a pior ideia que eu já tive na minha vida. Eu peguei as chaves e roubei o carro do meu pai. Eu tinha carteira de motorista, mas meu pai nunca me deixou dirigir e eu já estava cansada disso. Eu dirigi até a festa e ela estava espetacular. As pessoas estavam dançando nas mesas, fazendo desafios. Tinha uma banda muito boa e eu até consegui beijar meu crush pela primeira vez. Lá pelas 3 da manhã, muita gente já tinha desmaiado, mas eu ainda estava de pé. Só que eu sentia que tinha algo faltando nessa experiência. Então, eu me virei para o meu crush, Wesley, e disse: "Vamos dar uma volta." Ele hesitou por uns instantes, mas eu o convenci, falando: "Vamos, isso vai ser incrível. A gente pode subir pela montanha e ver toda a cidade." A gente fugiu da festa, entramos no carro e saímos fora. Por muito tempo, eu me imaginava com ele
E agora, lá estávamos, só nós dois, nos divertindo mais do que nunca. Mas eu estava errada, porque o que aconteceu depois ainda me dá pesadelos. A gente estava subindo o morro, gritando, ouvindo música e rindo pra caramba, quando de repente eu vi faróis de um carro na minha frente. Eu imediatamente virei o volante para outro lado. O outro carro passou pela gente. Mas nosso carro ia sair da pista. Eu tentei manobrar, mas não consegui segurar o volante. Eu ouvi o Wesley gritar e aí parar. A gente bateu em algo e eu desmaiei. Eu acordei num hospital com minha mãe me encarando enquanto chorava. O que aconteceu? O Wesley tá vivo! Ouvi o monitor cardíaco enquanto eu perguntava: onde é que ele tá? Esses foram os minutos mais longos da minha vida. Ela parecia muito triste, muito braba ao mesmo tempo. Ele teve uma concussão horrível. Eu senti meu coração bater mais rápido, cada vez mais rápido. Mas ele vai ficar bem. Eu sabia que não era possível que eu sentisse medo, então não sei exatamente o que eu senti naquela hora. Tristeza? Culpa? Angústia? Eu só sei que vou me lembrar desse sentimento por toda a minha vida. Depois de uma semana, eu encontrei o Wesley na escola. Cheguei perto dele falando "me desculpa" milhares de vezes. E o que ele disse pra mim, eu ainda acho que é uma das coisas mais sábias que eu já ouvi alguém dizer até hoje. Ele olhou pra mim com aqueles olhos lindos e azuis e falou: não peça desculpas, só tome cuidado para que algo assim nunca mais aconteça. Tô tentando fazer isso até hoje. Eu não sinto medo, então é muito fácil me meter em situações perigosas, mas eu preciso controlar os meus impulsos. Minha doença pode até ser um superpoder, mas, como você sabe, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu. Nós postamos vídeos novos toda semana.